eu sou a Karine Gomes, sou estudante de Engenharia de Saúde e Segurança na Unifei, aqui no campus de Itabira. Também sou professora de inglês na escola Active Languages e hoje eu vim trazer algumas dicas de inglês para vocês que vão realizar o Enem. Bom, a primeira dica é realizar as provas anteriores. Dá uma olhada nos 4 últimos exames que tiveram, eles estão disponíveis na página do INEP mesmo e tem até os gabaritos para vocês conferirem as respostas. Como o padrão das questões é sempre o mesmo, é interessante vocês se familiarizarem com as questões e assim vocês podem estar mais preparados no dia da prova. Então, peguem as provas anteriores, comecem a resolver os exercícios para ver como é que está o nível de vocês do inglês. Outro ponto importante é leitura. Basicamente, a prova do inglês do Enem é leitura e interpretação de texto. Em todas as edições, o Enem trouxe textos de diversos gêneros para o aluno ler e interpretar, como, por exemplo, tirinhas, charges, notícias, textos de blogs, poemas, letras de músicas, enfim, são vários os tipos de textos que eles podem trazer. Então, leitura é fundamental. Veja qual tipo de texto que você mais gosta, comece por aí. Além da leitura, a interpretação é muito cobrada. Então, você pode ter 2 tipos de questões. Tem questões que você encontra a resposta no texto, uma palavra ou uma frase. E também tem questões que a resposta não vai estar no texto, você vai ter que deduzir, a partir da leitura e interpretação do texto, qual que é a resposta, o que o enunciado está pedindo. Esse tipo de questão é um pouquinho mais difícil, dá um pouco mais de trabalho, mas desde que você esteja atento, identifique qual que é o objetivo da questão, você vai sair bem. Se você não tem conhecimento do inglês ou tem um conhecimento básico, procure inicialmente por palavras-chave, palavras transparentes, que são aquelas que se parecem muito com as palavras em português e têm o mesmo significado. Procure palavras-chave do título do texto, que vão te dar uma ideia de que se trata o assunto abordado no texto. Palavras centrais no texto, verbos, adjetivos, expressões de tempo para que você se contextualize também. São pontos importantes que podem te ajudar a resolver a questão com mais facilidade. Questões de gramática nunca foram o foco da prova de inglês. Então, não é necessário você focar tanto em gramática. É claro que ela é importante, quem tem conhecimento de gramática vai ter mais facilidade para fazer a prova, mas se você não tem nenhum conhecimento, você também pode ser capaz de estudar alguns pontos-chave e se dar bem na prova. E por último, mas não menos importante, não deixe as questões de inglês por último. Por ser uma parte pequena da prova, né, são 5 questões de língua estrangeira, as pessoas tendem a deixar por último. E aí, quando você já tomou a maior parte do seu tempo, né, resolvendo as outras questões, sobra pouquíssimo tempo. E aí você pode deixar de conseguir alguns pontos importantes em algumas questões que poderiam ser mais fáceis de resolver. Só basta um pouquinho de leitura e interpretação. Então, vamos dar uma olhada aqui em uma questão do Enem, que foi realizada em exames anteriores, para a gente ver como que é a abordagem. Aqui eu trouxe uma questão de inglês do Enem 2018, só para a gente ver como que funciona essa abordagem com relação ao inglês. Então, tem aí uma tirinha com 2 pessoas, né? Um diálogo, e aí embaixo tem a fala de um deles. When I was 5, everyone told me to be a big boy. When I was 10, they told me I should be more mature. Now, they say it's time to start acting like an adult. At this rate, I'll be eligible for Social Security before I graduate from high school. Bom, aí a gente vai fazer uma pequena análise aí do texto, identificar as palavras que vocês conhecem, né, que vão facilitar essa interpretação. Tem números no texto, né, 5, 10, o was, I was, eu tinha, né, então a idade aqui, sempre quando vocês verem o I was, mais um número,
Vocês podem relacionar aí com a idade. Quando eu tinha 5, quando eu tinha 10. Então, a gente tá falando aí sobre o período da vida dele. Lá na primeira... no final da primeira fase, big boy, né? Garoto crescido. Vocês sabem o significado da palavra boy, big. Todo mundo já tem facilidade com algumas palavras. Na segunda linha, a gente tem mature, maduro, né? É uma palavra transparente, você consegue aí fazer uma relação com o português. Lá na terceira frase, now, agora. Então, é o que? Time, é hora de quê? Act, agir, né? Like an adult. Adulto, vocês conseguem saber que é adulto, né? Uma palavra transparente. Talvez a quarta linha aí, rate, eligible, seja um pouco mais difícil, né? Mas Social Security, para previdência social, digamos assim. Vocês sabem, social, security, né? De segurança, dá uma ideia aí para vocês conseguirem contextualizar. High school, escola, né? Então, deu para dar uma ideia aí do que tá falando o texto, pegando algumas palavras-chave. Aí vem a pergunta, né? As perguntas normalmente vêm em português. No cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que A. Se aposente prematuramente. B. Amadureça precocemente. C. Estude aplicadamente. D. Se forme rapidamente. E ouça atentamente. Então, como ele foi falando quando ele tinha 5, ele tinha que ser crescido, né? 10, ser maduro. Agora, tem que agir, né? Um adulto. O que dá a ideia pra gente, né? Letra B, que ele tem que amadurecer precocemente. Então, esse é o tipo de abordagem que vocês têm que fazer numa questão de inglês. Procurar as palavras-chave, as palavras transparentes, que vocês vão conseguir ter a ideia central do texto, da tirinha, do que estiver sendo apresentado para vocês e selecionar aí a opção que se adeque melhor. Existem várias formas de vocês estudarem para o inglês. Como professor, eu sempre dou dicas para os meus alunos que eles busquem aquilo que eles mais gostam de fazer e tentem estudar com isso. Se você gosta de música, se você gosta de filmes, de séries, busque estudar através disso. Uma letra de uma música, assistir uma série ou filme legendado. Se você gosta de conversar, tem vários aplicativos de conversação gratuitos na plataforma da Play Store. Então, você tem que buscar aquilo que melhor combina com você. Assim você consegue estudar de uma forma mais tranquila, as coisas vão fluir mais facilmente e você não vai perder o seu objetivo. Eu gostaria de deixar aqui uma dica de estudos de uma plataforma, onde você pode encontrar alguns tópicos específicos de gramática ou questões de vocabulário para você estudar um pouco mais a fundo. Então, pessoal, esse é o site do Quero Bolsa. Ele traz o manual do Enem. É uma plataforma totalmente gratuita que tem diversos conteúdos para vocês estudarem para o Enem. Então, eu gostaria de mostrar aqui para vocês que, além dos outros conteúdos, né, específicos que vocês forem estudar, a gente tem nessa página aqui do manual do Enem o inglês. Então, quando a gente entra aqui, clicando em inglês, tem algumas informações sobre aula de inglês. Então, são alguns conteúdos básicos, essenciais, para vocês que vão prestar o Enem. Então, a gente tem diversos assuntos para tratar aqui. Você pode focar naquele que você tem mais dificuldade ou que você não tem nenhum conhecimento, ou bem como você pode tentar dar uma passada por todos esses tópicos aqui, todos esses conteúdos de uma forma mais rápida, mais resumida, ou de uma forma mais completa. Isso vai depender do tempo que você tem para estudar. Então, a gente tem aqui os conteúdos de possessive adjectives, my, your, his, her, que vão indicar posse, né? A quem pertence certo objeto, possessive pronouns, modal verbs, can, could, would, present perfect,
relative pronouns, verb to be, né? Um conteúdo bem básico aí, mas que é fundamental para você entender, né? O princípio aí das questões de inglês. Verbs in English, então algumas questões relacionadas a verbos, second conditionals, numbers, ok? Os números em inglês, irregular verbs, que é o passado dos verbos, né? São regulares ou irregulares, definite pronouns, fruits, então tem vários vocabulários aqui, né? De frutas, object pronouns, prefixos, sufixos, reflexive pronoun, first conditional, adjetivos, vocabulários de novo, né? Dias da semana, demonstrative pronouns, infinitive, linking verbs, subject pronouns, false cognatos, isso é que eu comentei, que eu acho importante vocês estudarem, os false friends, comparativo, superlativo, adverbs of frequency, pronome pessoal, question words, são aquelas palavras que começam com WH ou H, né, no início de algumas frases, são importantes também estudar. Simple past, os tempos verbais, né, no inglês, passado, presente, futuro. Aqui tem um pouquinho trazendo do passado, do present continuous, do perfect, que é um tempo verbal mais avançado, o simple present, que eu sugiro começar por aí, depois do verbo to be, future, falando do futuro, né, will, going to, planos futuros, outros conteúdos de vocabulário, de profissões, passive voice, we were going to, past participle, reported speech, futuro, if clause, linking words, present perfect continuous. Tudo que envolve o perfect já é um conteúdo mais avançado, então eu recomendo que deixe para depois. Phrasal verbs também são expressões idiomáticas da língua, tem muitas questões envolvendo phrasal verbs, então outro ponto que pode ser importante, né, para vocês estudarem. Conditional, aqui o site apresentou o primeiro, segundo, terceiro condicional, né, utilização das if clause. If, se acontecer determinada coisa, outra coisa vai acontecer, né? A utilização do if, present perfect continuous, regular verbs. Então, recomendo dar uma olhada nos phrasal verbs, nos tempos verbais passado, presente e futuro, verbo to be e algumas questões de vocabulário também.